Perguntas e respostas. 5. Há necessidade de gelex para turbidímetro? Legal. Então vamos pensar essa resposta. Claro, vamos buscar informações na 17.025. E aí pensar, né, o que é o gelex, o que a gente precisa fazer com o turbidímetro e onde que ele se encaixa. Então eu creio que temos que avaliar dois requisitos. O 644 te diz o seguinte: o laboratório deve verificar se os equipamentos estão em conformidade com os requisitos especificados antes de serem colocados ou recolocados em serviço. Isso, gente, quando o equipamento chega para a gente, que a gente comprou, ou então que ele foi para o campo, ou que ele foi para o empréstimo, ou que ele foi calibrar, ou que ele saiu das dependências do laboratório por algum motivo, ou que ele ficou parado um tempo, a gente tem que verificar se ele continua trabalhando igual ele trabalhava no início, né? Aquilo que ele se propôs e aquilo que a gente espera para o nosso método. Então é isso que fala o 644. O 6410 diz o seguinte: quando forem necessárias checagens intermediárias para manter a confiança no desempenho do equipamento, estas checagens devem ser realizadas de acordo com um procedimento. Então, por exemplo, todos os meus equipamentos em uso, eu tenho que garantir que ao longo do tempo ele se mantém dando os resultados esperados. Então, essas checagens intermediárias acabam sendo necessárias para basicamente todos os equipamentos. E esse requisito 6410 fala que a gente tem que realizá-las de acordo com um procedimento. Então, vamos pensar também o que diz o Standard Método sobre isso, focando lá no ensaio de turbidez. Então, no capítulo 2020, que é o capítulo de garantia da validade dos resultados para os ensaios do capítulo 2000, a gente tem esse tópico aí, que chama calibração ou padronização, e o ensaio de turbidez tem isso aí como um pré-requisito, né? Deve ser executado. Então vamos ver a descrição desse requisito, né? O que ele está falando para a gente. Então, ele diz o seguinte: verifique a calibração, analisando periodicamente um padrão de calibração e um branco de calibração durante uma execução, normalmente após cada lote de 10 amostras e no final da execução. A concentração do analito, ou parâmetro do padrão de verificação da calibração, deve variar ao longo da faixa de calibração para determinar a resposta do detector. Para que a verificação da calibração seja válida, os resultados do padrão de verificação não devem exceder mais ou menos 10% de seu valor real, e os resultados do branco da calibração não devem ser maiores que metade do LQ. Ou seja, esse capítulo 2020, item 2B, ele explica para a gente que eu tenho que passar um padrão de calibração, né? A gente viu lá que isso é citado também para o ensaio de turbidez. Eu devo passar um branco também, na cada X amostras, na cada 10 amostras, que é o caso. Eu tenho que fazer essa análise crítica para saber se ele está dando dentro do valor esperado. Ou seja, para que vocês usam o Gelex hoje? Se for para essa finalidade, sim, o Gelex deve se manter em uso. Aí, para ficar um pouco mais claro, eu fui pesquisar o que é o Gelex comercialmente falando, né? O Gelex é um conjunto de padrões secundários. Os padrões secundários são em gel, utilizados somente para verificação da calibração nos turbidímetros. Ou seja, se o Gelex estava sendo usado para calibração, não deve ser feito. Calibração deve ser feito com MRC, né, de acordo com o DOC CEGEC 083, quando a gente não calibra equipamentos externamente. E aí, você tem que ter um padrão MRC
para calibrar o seu equipamento, e você tem que ter um padrão de verificação, que não pode ter o mesmo lote, né? A gente sabe que o padrão que você usou para calibrar, e não precisa ser MRC. Então você pode escolher ou usa o Gelex ou usa um padrão secundário qualquer. Né? Então essa é a escolha do laboratório. Então, só para ficar assim mais redondo possível, eu tenho que ter dois tipos de padrões para análise de turbidez. Um que seja MRC para calibrar o meu equipamento. Outro que seja um padrão de segunda fonte para verificar o equipamento e que pode ser o Gelex. E também pode não ser, caso vocês queiram comprar um MR e preparar dentro do laboratório as diluições dele. Ok? Então, com relação ao uso de Gelex no turbidímetro, eu creio que os questionamentos foram esses, né? As colocações foram essas. Veja se ficou claro, se tem algo que ficou confuso, se não ficou claramente entendido. E eu estou aqui à disposição para a gente dar andamento com esse pensamento. Muito obrigada.